Nesse vídeo nós vamos ver como Gengis Khan fundou o Império Mongol, um dos maiores impérios de toda a humanidade, com vários vídeos e muitas imagens animadas para que a gente consiga enxergar e ver como eles viviam naquela época. Você sabia que o Império Mongol dominou mais da metade da Rússia e a China inteira no auge da sua expansão? E você acredita ainda que o Império Mongol foi o único povo da história a derrotar os russos em pleno inverno? Bora ver a ascensão e queda de um grande império, a história completa, como eles eram, o que acontecia no resto do mundo naquela época, enquanto eles dominavam tudo o que conquistaram e como foram derrotados. Uma coisa é você virar imperador de um reino que já está de pé, a outra é você fundar o seu império. Veremos tudo isso aqui nesse vídeo. Eu sou Renato Generoso, seu contador de histórias preferido. Agora prepara um lanche, coisa leve, fica confortável e bora pro vídeo. Desde o início da vida humana na Terra, os humanos precisavam se unir para sobreviver. E por isso, desde o começo dos tempos, somos obrigados a viver em grupos e bandos. E assim fomos evoluindo e fomos criando nossas tribos, nossos clãs, vivendo em grupo. E assim, em uma região no norte da China, próximo à região do Tibete e do Monte Everest, fazendo também divisa com a Rússia, na região da Sibéria, vivia um povo chamado os Mongóis, da região da Mongólia. E o povo daquela região era um povo que vivia separado em diferentes tribos, diferentes aldeias. Até que Temujin nasceu em 1162. Na época, eles viviam em cabanas em meio a montanhas e planícies, com um clima frio e seco. Afinal, é uma região próxima à Sibéria e ao Monte Everest. Imagine o frio que devia ser. Por isso, eles nunca tomavam banho e quase nunca trocavam de roupa. Nessa altura da humanidade, em 1162, 1200, era o auge da era medieval. O povo mongol tinha como religião na época o tangrismo, uma religião pagã que acreditava em deuses, eles acreditavam em deuses. Isso fez ele crescer com uma criação muito dura, sem carinho, sem amor. Os mongóis eram muito secos, muito frios, sentimentalmente falando. E as suas crianças eram tratadas iguais a animais pela própria família. Imagine, hoje em dia o povo se mata por qualquer coisa, imagine há 1000 anos atrás. E assim Temujin cresceu no meio do bando, jogado no meio das pessoas, aprendendo a se virar sozinho. Nessa época da Idade Média, a Europa já estava com seus reinos estabelecidos. O reino da Inglaterra na Inglaterra, os francos, o Império Sacro Romano Germânico, tínhamos o reino da Hungria, tínhamos os pequenos reinos italianos, os venezianos, milaneses, napolenses. Tínhamos os búlgaros, tínhamos os califados dominando a região do Oriente Médio, os árabes, o califado abássida e na China, os chineses. Enquanto tudo isso acontecia, os mongóis, esse povo ali do norte da China, vivia em clãs, vivia em tribos primitivas, em aldeias e cabanas, no meio do frio. Até que Temujin se tornou Khan, o chefe geral do povo mongol, e unificou todas as tribos mongóis. Mas antes ele teria que se formar como guerreiro, e começou logo cedo, se casando aos 9 anos. Aos 13, após a morte de seu pai, um novo homem vira chefe da tribo em que ele vivia e decide roubar a esposa de Temujin por vingança ao pai dele. Depois de roubar, o cara ainda expulsa Temujin e seus irmãos, obrigando eles a viver nas estepes, sem cavalos ou gado. Viver como indigentes, eles viviam largados no mundo, foram meio que exilados. Essas estepes eram lugares desérticos, lugares sem comida, e eles eram obrigados a andar muito, todo dia, toda hora, para achar animais. Eles tinham que viver como nômades, procurando alimento para caçar, porque lá é um terreno muito seco, não tinha como plantar, é um frio muito seco, imaginem, é próximo à região da Sibéria e do Everest. Temujin se une a uma tribo amiga da sua família, para se vingar do homem que tinha roubado a sua esposa. E assim, ele e sua nova tribo se lançam na batalha, ele vence. Retoma sua esposa, ganha uma moral enorme entre a tribo e se torna o líder dela. E isso tudo aconteceu na vida dele até os 17 anos. O diferencial dos guerreiros mongóis era a forma com que eles lutavam. Enquanto o resto do mundo lutava a pé,
Sua maioria a pé, com espadas e escudos, eles lutavam de uma forma inovadora, montados em cavalos com arco e flechas. Então eles pilotavam ali, guiavam o cavalo com as pernas e iam soltando flechas. Temujin tinha sido treinado como arqueiro montador desde pequeno, onde ele montava e guiava os cavalos e pôneis também, que sobreviviam ao frio e comendo pouco eram perfeitos para os mongóis. E por isso, por causa dessa forma de lutar, os mongóis eram guerreiros muito temidos e respeitados. E ele foi unindo uma a uma das tribos mongóis. Quem se opunha ele derrotava, até que em 1206 ele unificou tudo e foi eleito pelo povo chefe de todos os mongóis. Ele tinha virado finalmente Khan. E então ele muda o seu nome para Gengis Khan, o guerreiro perfeito. A primeira coisa que ele fez foi criar um sistema de leis e hierarquia militar, onde cada homem mandava em 10 homens. Então ele colocou 10 chefes para comandar, cada chefe mandava em 10 homens, esses 10 homens mandavam em mais 10 homens, cada um desses homens mandava em 10 homens. Ele uniu 10.000 homens naquela época, em 1206. Isso é muita coisa para a época, gente. A Mongólia tinha muita gente, tá? Para quem não sabe, é um país vizinho à China, o país mais populoso do mundo. Então tinha muita gente para lutar e para morrer. Sim, seu exército sempre ganhava as batalhas com superioridade numérica e evitando o combate corpo a corpo, já que eles ficavam montados em cavalos, arremessando flechas, e quando o exército inimigo chegava perto, eles com o cavalo fugia, jogava flecha, aí o exército chegava perto, eles iam para o outro lado, jogava flecha, e assim eles faziam círculos em volta das tropas, atirando suas flechas sem entrar em combate corpo a corpo. Isso devastou o leste europeu e muitos territórios que nós vamos ver agora. O flagelo da Ásia, uma das grandes civilizações da história da humanidade, começa então a expansão territorial, dominando as regiões da China, que tinha no poder a dinastia Jin no sul e Song ao norte. Até que invadiu Pequim na China com uma força bem mais qualificada e armas como a catapulta, e assim ele conseguiu invadir as cidades muradas que existiam já na China, como Pequim. Dominou terras ao sul da China e se apossou da tecnologia militar da dinastia chinesa que comandava naquela época. Depois da China, Gengis Khan parte para a Pérsia, que estava sob domínio do Califado Abássida. Lá eles então dominam várias cidades e o exército mongol mata cruelmente mais de 1 milhão de persas e com punições violentas aos inimigos, que causavam uma reputação e muita fama na Europa. A Europa já ouvia falar sobre o Império Mongol, sobre as hordas mongóis que estavam destruindo vastas cidades por onde eles passavam. Gengis Khan não focou seus maiores esforços nesse momento no Oriente Médio. Ele invadiu ali algumas terras que ficavam próximas ao Afeganistão, a Pérsia, como eu falei, a Mesopotâmia, mas não entrou fortemente. Ele voltou seu foco então para a Europa, invadindo o povo Rus, a Rússia. Iniciam a invasão mongol da Rússia em 1223. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando um pouco da história da Rússia, do povo russo e do povo da Ucrânia, para vocês entenderem como tudo começou entre Rússia e Ucrânia. E lá tem uma parte que eu explico como foi um pouco da invasão mongol. Vou deixar aqui no card, dá uma olhada lá. Porém, Gengis Khan morre em 1227 por estar doente. Seu neto então assume a chefia do povo e vira Ögedei Khan. E continua com a expansão mongol. A invasão dos mongóis na Rússia destrói e separa toda a sociedade rússia e os principados russos, como o Principado de Kiev. Depois eles partem para a Polônia, Hungria, República Tcheca, Croácia, Áustria, Bulgária. Os mongóis destruíam todo mundo sem dificuldade com suas técnicas de luta, com suas técnicas de batalha que eram muito diferenciais na época. Ninguém na Europa sabia como lidar com aquilo, com aqueles cavalos girando em torno deles, atacando flechas, sem combate corpo a corpo. Eles não sabiam, eles eram cavalheiros, é o quê? Armadura, escudo, espada. Pronto, tinha arco e flechas, mas como vinham os mongóis, era algo totalmente diferente. E o Império Mongol devastou o leste europeu nessa época. A Europa toda estava em choque, o papado estava em choque por ouvir o nome mongol. Até que Ögedei Khan morre, infelizmente, por uma doença também.
E sem seu líder, na época, os mongóis decidem voltar para suas terras e abandonar a invasão da Europa. E por isso, os mongóis salvaram a Europa deles mesmos. E depois de alguns anos de brigas entre os mongóis para ver quem seria o próximo Khan, Möngke Khan vence e assume a liderança dos mongóis em 1251. Gente, esse foi um grande Khan, que seguia as leis ancestrais e não era um alcoólatra violento como os outros. Esse não focou apenas em invasão e conquista territorial, como seus antecessores. Ele fez várias reformas na forma de vida dos mongóis, como beber pouco, ser tolerante a outras religiões, criação de templos budistas, mesquitas e igrejas, já que o cristianismo crescia muito na época. Proibiu nobres e soldados de abusarem dos camponeses, de roubarem as mulheres, algo muito comum que acontecia a todo momento. Karakorum era a capital do império, construída com uma arquitetura chinesa, europeia e persa. Ele dependia e usava muçulmanos árabes para administrar as finanças do império, já que eles tinham um conhecimento e uma experiência com isso. Basicamente, esse Khan foi o que organizou o povo mongol como um império realmente. E depois de estabilizar as finanças, aí sim ele focou em continuar a expansão territorial mongol. Agora era a vez do sul da China e do Oriente Médio sofrerem com as invasões. Ele manda seu irmão Hulagu para a Pérsia, onde ele e seu exército invadem e destroem o coração do mundo islâmico da época, em 1258, Bagdá, que estava nas mãos do Califado Abássida. Ela foi sitiada, capturada e saqueada pelos mongóis. Esse foi um dos eventos mais catastróficos da história do povo islã. Depois eles atacam a Síria e destroem completamente o poderoso Califado Abássida. Eu explico o que são os califados na história do islamismo. Então, para quem tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre o povo árabe, o povo muçulmano, é só checar. Enquanto Möngke Khan mandou um irmão para o Oriente Médio, ele mandou o outro irmão, Kublai, para a China. Nessa época, o grande Khan, Möngke Khan, morre. E há um pequeno conflito mongol entre o irmão Kublai Khan e um outro irmão que estava também ali nas invasões do sul da China para ver quem seria o novo Khan. Kublai vence e se torna então grande Khan, o Kublai Khan. Ele queria muito a China, manda seus exércitos para lá, conquista as terras chinesas que não tinham um império formado, eram dinastias separadas. Agora toda a China fazia parte do Império Mongol, mais da metade da Rússia, a região da Pérsia e parte do leste europeu. Alguns dizem que tivemos até mongóis e samurais lutando. As invasões de Kublai Khan ao Japão aconteceram também. Nesse período, a Rota da Seda foi restabelecida na Ásia e na Europa. Todo mundo estava feliz, a Europa, a Ásia, a Rússia, mas aí Kublai Khan morre e os mongóis perdem o seu grande clã. Só que dessa vez os mongóis se dividiram. Eles cometeram um grande erro para o Império Mongol. Eles dividiram o território em 4 clãs. E isso foi uma catástrofe. Porque essa divisão gerou brigas entre eles. Cada clã brigava contra o outro. E além de brigar entre eles, eles têm que enfrentar a dinastia Ming na China, que ganhava muita força e começou a atacar o império que comandava a terra deles, as terras chinesas. E assim a dinastia Ming vence os mongóis e acaba com o Império Mongol ali. Gengis Khan foi um dos líderes mais cruéis e assassinos da história. Matou cerca de 40 milhões de pessoas em toda a sua vida. Eram muito frios, matavam sem se importar, tiravam vida como se fosse água. Roubar uma mulher era como se fosse roubar um cavalo, para vocês terem noção. Eles não tinham respeito algum pelo sexo feminino. Eram objetos realmente. Os mongóis praticavam sua expansão e a imposição de sua cultura através de uma política assassina. Dominavam cidade, executavam quase todas as pessoas, saqueavam as cidades, faziam atrocidades contra mulheres e crianças e mudavam de cidade a cidade uma a uma. No auge do seu império, no auge do Império Mongol, ele chegou a ter 25% da população mundial. E é isso, galera, essa é a história do Império Mongol e de Gengis Khan. Incrível como eles foram poderosos e como eles destruíram quase toda a Europa. Se eles não tivessem perdido o seu líder ali no auge da invasão, eu não sei não se eles não chegavam mais longe, viu? Tenho quase certeza.
Agora, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para não perder os próximos. Se você é uma pessoa que gosta de histórias, de grandes civilizações, conflitos, guerras, povos, enfim, a história da humanidade, você tem que estar inscrito nesse canal. Se inscreve aí, deixa o like se você gostou do vídeo, comenta qual o próximo período histórico você quer ver aqui no canal. E é isso, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo.